Ele começou comprando ações aos 11 anos com recursos financeiros de trabalho simples. Não nasceu em berço de ouro, não teve golpe de sorte, e hoje é uma das pessoas mais ricas do planeta. Warren Buffett não ficou bilionário com fórmula secreta. Ficou rico aplicando princípios simples, que qualquer pessoa pode aplicar com qualquer valor começando hoje. E aqui está o que mais impressiona. Ele não ficou rico especulando, não ficou rico com sorte, não ficou rico com um golpe de gênio único. Ficou rico repetindo os mesmos princípios básicos por mais de 70 anos consecutivos. E se você aplicar esses mesmos princípios, mesmo em menor escala, você também constrói patrimônio real. Segundo dados públicos, o patrimônio de Buffett cresceu de forma consistente ao longo de décadas, seguindo uma filosofia que ele mesmo descreve como simples, embora não seja fácil de executar com disciplina. Hoje eu vou te mostrar as 6 lições mais importantes da forma como ele pensa sobre recursos financeiros. E vou te mostrar como aplicar cada uma na sua vida, mesmo que você ganhe R$ 2.000 por mês. Lição 1. Viva muito abaixo dos seus meios. A primeira lição é sobre estilo de vida. Buffett é conhecido por viver de forma extremamente simples para o nível de riqueza que tem. Ele mora na mesma casa que comprou décadas atrás, num bairro comum, sem luxo aparente. E essa escolha não é acidente, é estratégia. Porque aqui está o princípio por trás disso. Quanto menos você gasta para manter a aparência, mais recursos financeiros ficam disponíveis para crescer através de investimento. Cada real que você não gasta em status é um real Mars que pode se multiplicar ao longo dos anos. Como você aplica isso na sua vida? Você para de comprar coisas para impressionar os outros. Você escolhe qualidade que dura em vez de marca que aparece. Você questiona cada gasto grande perguntando: isso está me aproximando ou me afastando de construir patrimônio? Vou te dar um exemplo prático. Você ganha R$ 4.000, poderia gastar R$ 3.800 mantendo um padrão de vida que impressiona os amigos. Ou pode viver com R$ 2.800 e investir R$ 1.000. Em 20 anos, essa diferença de comportamento vale centenas de milhares de reais. E isso nos leva diretamente para a segunda lição, que explica por que ele nunca teve pressa. Lição 2. O tempo é seu maior aliado. Buffett construiu a maior parte da sua fortuna depois dos 50 anos. Não porque começou tarde, mas porque os juros compostos precisam de tempo para mostrar seu real poder. Ele começou cedo e simplesmente nunca parou. O princípio aqui é claro. Não é sobre encontrar o investimento perfeito que vai te enriquecer da noite para o dia. É sobre começar cedo, manter consistência e deixar o tempo fazer o trabalho pesado que a pressa nunca consegue fazer. Como aplicar? Você começa a investir hoje, mesmo que seja pouco, em vez de esperar ter mais recursos financeiros no futuro. Porque cada ano que você espera é um ano de juros compostos que você perde para sempre. Vou te mostrar o impacto real. Uma pessoa que investe R$ 300 por mês começando aos 20 anos, parando aos 30, termina com mais patrimônio aos 60 do que alguém que investe o dobro só começando aos 30 e continuando até os 60. O tempo vence o valor investido, e essa paciência conecta diretamente com a próxima lição sobre onde exatamente colocar seus recursos financeiros. Lição 3. Invista no que você entende. Buffett é conhecido por um princípio chamado círculo de competência. Ele só investe em negócios que ele realmente compreende como funcionam. Se ele não consegue explicar de forma simples como uma empresa gera recursos financeiros, ele não investe nela, não importa quanto promete de retorno. Esse princípio te protege de uma das maiores armadilhas financeiras que existem. Colocar recursos financeiros em coisas complexas demais, prometidas demais, ou modismos que você não entende só porque todo mundo está falando sobre aquilo. Como aplicar na sua vida? Antes de investir em qualquer coisa, você precisa conseguir explicar para uma criança como aquele investimento gera retorno. Se você não consegue explicar de forma simples, você não entendeu o suficiente para colocar seus recursos financeiros ali. Para a maioria das pessoas começando, isso significa focar em investimentos simples e compreensíveis. Tesouro direto, CDB, fundos imobiliários básicos. Não é sobre ser sofisticado, é sobre entender exatamente onde seus recursos financeiros estão e por que estão gerando retorno. E entender onde investir nos leva para a lição seguinte, sobre como proteger o que você já construiu. Lição 4. Nunca perca recursos financeiros. Existe um princípio fundamental na filosofia de investimento de Buffett, que é sobre proteção de capital antes de buscar retorno.
A ideia central é que evitar perdas grandes é mais importante do que buscar ganhos grandes, porque recuperar de uma perda significativa exige um esforço desproporcional. Vou te explicar a matemática por trás disso. Se você perde 50% dos seus recursos financeiros, você precisa ganhar 100% só para voltar ao ponto de partida. Perder é matematicamente mais destrutivo do que ganhar é construtivo. Como aplicar? Você nunca coloca recursos financeiros que não pode perder em investimentos arriscados. Você mantém uma reserva de emergência inegociável antes de qualquer investimento mais arrojado. Você diversifica em vez de apostar tudo numa única possibilidade que promete retorno rápido demais. Isso significa desconfiar de qualquer coisa que prometa ganhos extraordinários sem risco correspondente. Se parece bom demais para ser verdade, geralmente é. E essa cautela nos leva para a quinta lição, sobre o que realmente importa quando você avalia onde colocar seus recursos financeiros. Lição 5. Foque no valor real, não no preço. Buffett distingue entre preço e valor. Preço é quanto algo custa hoje. Valor é o que aquilo realmente vale, considerando o que vai gerar no futuro. E a maioria das pessoas confunde essas duas coisas o tempo todo. O princípio aqui é comprar coisas por menos do que elas realmente valem, em vez de comprar só porque o preço está subindo e todo mundo está comprando também. Como aplicar na prática do dia a dia? Você não compra um investimento só porque está bombando nas redes sociais ou porque todo mundo está falando. Você avalia se aquilo realmente vai gerar retorno real no longo prazo, baseado em fundamentos, não em euforia do momento. Isso também se aplica fora de investimentos financeiros. Quando você compra algo, pergunta: isso realmente vale o que estou pagando, considerando o uso real que vou ter? Ou estou pagando pela hype do momento? E essa mentalidade de longo prazo nos leva para a última e talvez mais importante lição de todas. Lição 6. Disciplina. Vence Inteligência Buffett sempre reforçou que sucesso em investimentos tem menos a ver com o quociente de inteligência elevado e mais a ver com temperamento e disciplina emocional. Você não precisa ser gênio para construir patrimônio, precisa ser consistente e controlar suas emoções diante do mercado. A maioria das pessoas perde recursos financeiros não porque tomam decisões tecnicamente erradas, mas porque tomam decisões emocionais. Vendem em pânico quando o mercado cai, compram por euforia quando está subindo demais. Fazem exatamente o oposto do que deveriam. Como aplicar? Você define uma estratégia de investimento e mantém ela independente do que está acontecendo no curto prazo. Você não olha o extrato de investimento todo dia se a ansiedade toma conta. Você automatiza seus aportes para que a decisão não dependa do seu estado emocional naquele dia específico. O que todas essas lições têm em comum? Reparou que nenhuma dessas 6 lições fala sobre encontrar uma fórmula mágica ou golpe de sorte? Todas são sobre comportamento, sobre disciplina, sobre paciência, sobre decisões simples repetidas consistentemente ao longo de décadas. E é exatamente por isso que qualquer pessoa pode aplicar. Você não precisa ser gênio de matemática, não precisa ter capital inicial gigante, precisa viver abaixo dos seus meios, começar cedo, investir no que entende, proteger seu capital, focar em valor real e manter disciplina emocional. A diferença entre você e um investidor bem-sucedido não é conhecimento secreto. É a capacidade de aplicar princípios simples consistentemente, mês após mês, ano após ano, mesmo quando ninguém está vendo e mesmo quando parece que não está acontecendo nada. Comece hoje aplicando pelo menos uma dessas lições, não as 6 de uma vez. Escolha uma, aplique até virar hábito e depois adicione a próxima. Porque construir patrimônio não é sobre perfeição imediata, é sobre direção certa mantida ao longo do tempo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente "Vou aplicar". Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.